E aí, tudo bem? Bom, eu tenho certeza que você já ouviu a palavra sistema mais de 1 trilhão de vezes, já deve estar até enjoado, né não? O sistema isso, o sistema aquilo, mas o que é o sistema? O sistema é uma engrenagem, não é uma organização única, mas uma associação de várias organizações, algumas corporativas que defendem interesses de grupos, de setores, profissões. Outras são organizações ideológicas que defendem ideias, doutrinas, convicções políticas. E nessa engrenagem também existem as organizações criminosas. Normalmente as organizações são comandadas por pessoas de ego elevado, donas de uma visão torpe. Essa gente tem trabalhado junto com o propósito de manter o país de joelhos. Para isso fazem tudo mesmo, até atos criminosos. Bom, eu vou contar aqui uma historinha. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, afirma categoricamente que as urnas eletrônicas são invioláveis, mas diversos testes externos já provaram que isso não é verdade. Em 2015, por iniciativa do então deputado federal Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional aprovou a lei que implantava o voto impresso. A Lei 13.165/2015 tornava as invioláveis urnas eletrônicas passíveis de serem auditadas, porque se houvesse a mínima chance de alterar os resultados das eleições posteriormente, um centro de processamento de dados, por exemplo, não haveria condição técnica, através de uma auditoria, de certificar os resultados. O voto impresso seria, então, a certificação de eleições realmente limpas. Pois bem, como a lei foi aprovada em 2015, não havia obrigatoriedade de impressão de votos nas eleições de 2016. O tempo era realmente muito curto. Então, a implantação do voto impresso na forma da lei ficou sob a responsabilidade da gestão de Gilmar Mendes na presidência do TSE. Só que Gilmar Mendes não aplicou a lei, alegando falta de dinheiro. Marra judicial em desobedecer o legislativo. Gilmar Mendes alegava que não havia 2 bilhões de reais para implantar as urnas eletrônicas com impressoras. Ao mesmo tempo, havia 1 bilhão e 800 milhões de reais para o fundo eleitoral e o financiamento de campanha. Mais fácil desobedecer a lei, né não? Então chegaram as eleições de 2018 e a lei do voto impresso é de 2015. 3 anos se passaram, o TSE podia ter se programado. Cego aos clamores de várias ações exigindo o cumprimento da lei de 2015, pediu socorro a Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República. Ela ajudou a sepultar a demanda temporariamente, alegando que a adaptação de uma impressora na urna atual poderia travar e assim expor o voto. Vou dar um exemplo. Se uma urna travasse, o presidente da mesa ou um técnico em informática teria acesso ao voto e isso poderia incorrer numa inconstitucionalidade, porque tornaria público o voto inviolável. Raquel Dodge pertence a uma organização corporativa, a PGR. O parecer da ação direta de inconstitucionalidade deu origem a um acórdão, relatado por Gilmar Mendes no STF, que suspendia a aplicação do voto impresso no artigo 59A, que trata de impressão do voto para 2018. Mas essa decisão é provisória. No juridiquês, uma decisão cautelar deferida tem caráter temporário, prevalecendo até o julgamento final da ADIM, ocasião em que pode ser ratificada ou restabelecido o vigor da norma suspensa. Ou seja, nós estamos sem previsão de julgamento do mérito, que vai ficar anos na gaveta, pois a gente sabe que o voto impresso não interessa ao sistema. Aproveitando essa decisão, vieram as eleições de 2018 e continuamos sem o voto impresso. Os resultados superaram denúncias de urnas viciadas e adulteradas, e o volume de votos a favor do presidente eleito foi tão grande que resistiu a qualquer movimento de manipulação, contabilizando mais de 57 milhões de votos. Mas na minha opinião, eu só não posso provar, na minha opinião ele foi eleito no primeiro turno com mais de 74 milhões de votos. Só que não tem como a gente provar isso, né? O TSE insiste em dizer que as urnas não podem ser auditadas, pois são invioláveis. Sai Gilmar,
entra Luiz Fux, depois Rosa Weber, aquela que fez questão de entregar a Constituição Federal ao presidente eleito, exigindo dele o cumprimento da Carta Magna. Ele cumpre, o STF está acima disso. Esse ano temos eleições municipais e o TSE resolveu gastar 800 milhões de reais para comprar novas urnas eletrônicas. O edital 043/2019 não contém a obrigatoriedade de uma impressora nessas novas urnas. Deveria, está na lei. Sem o cumprimento dela, até quando a auditoria nos votos permanecerá no universo do impossível? A questão é, se a decisão é provisória sobre a implantação do voto impresso, a quem interessa manter isso ad eternum? Os senhores ministros responsáveis pelo TSE de 2016 até 2019 são passíveis de multa por crime de responsabilidade civil e eleitoral, por descumprir frontalmente uma lei aprovada no Poder Legislativo. O TSE precisa cumprir a lei e, ao substituir as 400 mil urnas, comprar novas urnas com impressoras, para que acabem definitivamente as dúvidas e desconfianças que pairam sobre as urnas eletrônicas. O Brasil é o único país que insiste com o processo eletrônico sem auditoria. E técnicos no mundo inteiro afirmam que, do jeito que as urnas brasileiras são facilmente fraudáveis. Para piorar, e até aumentar a desconfiança sobre o processo eleitoral brasileiro, a licitação do TSE foi ganha pela empresa Positivo Informática. Desde 2010, a empresa pertence à gigante chinesa Lenovo, conforme a notícia publicada na Folha de São Paulo. Estranho mesmo é o jornal Estado de São Paulo correr agora, em 2020, para desmentir essa notícia dada pela Folha em 2010, na agência de fact-checking. Engraçado, né? Tudo é fake news. Não é teoria da conspiração não, gente, mas que é estranho, é. E sabe por quê? Porque depois de tantas interferências e críticas à política do governo Bolsonaro, justamente uma empresa de informática controlada pelos chineses ganhou a licitação das novas urnas eletrônicas e não tenha que incluir nelas impressoras. O eleitor brasileiro, que tem compromisso com o país, exige meio físico para auditar eventuais fraudes. Por isso eu estou usando aqui esse espaço para pedir que advogados patriotas entrem com ações cabíveis para anular a licitação 043/2019 ou incluir nela a exigência de impressoras para as urnas eletrônicas. Que o STF e o TSE parem de usurpar o papel do legislativo. Cumpram o que determina a Lei 13.165 de 2015. Nós exigimos o voto impresso. Tá na lei. Cumpra-se.